deixe, não quero viver isso. Tem coisas que nós não precisamos experimentar para saber quão mal é. Você não orava mais, ou se agora não ora mais, outro tempo orava. É simples, irmão, volte a orar. Senhor da glória. É a carne dizendo, você não vai orar. E aquele crente dizendo, eu vou. Não, mas você não está com vontade. A carne dizendo, eu não estou mesmo agora, mesmo sem vontade. É o Espírito Santo de Deus. Vamos colocar em pé, irmãos. Glórias a Jesus. Meus irmãos, ao Senhor, servindo ao Senhor e amando uns aos outros. Para Jesus, foi uma das melhores decisões da nossa vida, não é verdade? Foi uma decisão muito grande na nossa vida. Agora, decidir permanecer nele todos os dias. No final que vai para a igreja, mas já não sente mais nada. Já não quer mais fazer nada. Já não ora mais em casa. E às vezes tem até alguém que diga por aí, né? Ah, já que é para ser um crente pé no mundo, pé na igreja, vai logo para o mundo. Não, Jesus não quer isso para essa pessoa. Vai queimando, queimando, queimando o altar. Vai soprando, soprando o vento neste lugar. Quem chegou sem esperança hoje vai testemunhar. Não me afastei de Jesus. Mas talvez você já tenha ouvido alguém dizer: a coisa mais difícil que tem é um crente desviado voltar para a presença de Deus. Eu não sei a veracidade disso, porque espero em Jesus que Deus tenha misericórdia, segure nas minhas mãos e não deixe, não quero viver isso. Tem coisas que nós não precisamos experimentar para saber quão mal é. Mas eu creio, irmãos, eu creio nisso. Eu creio que tem tanta gente que até está aí, ouvindo a palavra e sabe que precisa voltar. Sabe que tem que voltar para o primeiro amor, mas não está encontrando forças para voltar. Mas nesta noite, irmão, quero só dizer ao teu coração, irmão, dá esse passo de voltar, olhe para Jesus. Se por um lado, irmão, Satanás está igual o faraó dizendo: eu não vou libertar, não vou deixar, não vai ser livre. Por outro lado, Jesus está trabalhando e dizendo: tu vai libertar, tu vai deixar, ele vai ser liberto. E volte-se para a presença do Senhor Jesus. Arrependa-se, volte a buscar a Deus. E volte a praticar as primeiras obras. E já me preparo para terminar a mensagem. O conselho de Jesus. Lembra de onde caiu. Arrependa-te. E volta a praticar as primeiras obras. Se no outro tempo tu era um crente que orava, não está orando mais, eu não estou perguntando se você saiu da igreja. Estou dizendo, se no outro tempo você não orava mais, ou se agora não ora mais, outro tempo orava. É simples, irmão, volte a orar. Senhor da glória. É simples. Aleluia. Volte a orar. Aleluia. Quem está te impedindo? Glória a Jesus. Alguém colocou uma faca no teu pescoço, uma arma na tua cabeça, te ameaçou lançar você na cova dos leões, se você, por espaço de 30 dias, fazer a petição a algum homem ou algum Deus? Não. Então volte a orar. Volte a clamar. Volte a buscar a presença de Jesus. Mas não tenho vontade. Aí eu volto, irmãos, aquilo que falei, a manutenção do altar. Vai orar sem vontade, irmão. Aleluia. Vai orar sem vontade. E você vai experimentar, sabe o quê? Todo mundo sabe que é bem verdade assim. Às vezes nós vamos orar, a nossa carne lutando, 10 minutos parece que foi uma hora, não é verdade? Quem nunca viveu isso? Dobra o joelho para orar, aquela luta, aquela marra. A gente começa a orar, para calçar a nossa consciência de que cumprimos com o nosso dever diário, né? E a gente vai olhar o relógio, daquela espiadinha, quanto tempo foi, né? Se foi meia hora, uma hora, opa, já estou dentro do nível. Mas não, meu Deus, só 10 minutos, Jesus do céu me ajude. Mas sabe o que é interessante? Quantas vezes nessa oração forçada Jesus não visitou a nossa vida? Bendito é o teu nome, Jesus. Quantas vezes, nessas vezes que a gente foi dobrar o joelho, mesmo sem vontade. Graças a Deus. Mas então a coisa que Deus ama é ver o crente lutando contra o pecado, contra a carne. É a carne dizendo, você não vai orar. E aquele crente dizendo, eu vou. Não, mas você não está com vontade. A carne dizendo, eu não estou mesmo agora, mesmo sem vontade. Eu vou encontrar com Jesus mesmo sem vontade. Eu não posso estar com vontade, mas Jesus está com tanta vontade de ouvir a minha voz.
E no momento que eu começar a orar, eu tenho certeza que Jesus ele vai me visitar. E quantas vezes, irmãos, orando mesmo sem vontade, dali a pouco, os 10 minutos, que você pensou que foi 10 minutos, você o olho já passou uma hora. E você passa a experimentar aquilo que um dia o pastor me disse, que a oração é um lugar de delícia. É o lugar onde nós dobramos os joelhos. Aleluia. Falamos com Jesus e Jesus ele vem falar conosco. Então volte a orar. Parou de jejuar? Volte a jejuar. É simples, irmãos. Não tem nenhum mistério. Não existe nenhuma fórmula mágica. Jesus não está pedindo para você subir o Monte Fuji. Jesus não está pedindo para você catar uma cruz, colocar nas costas e carregando aqui do estado. Aqui é Haiti, irmãos. Que estado aqui? Haiti, né? Daqui até Shizuoka. Quem não está pedindo nada disso? Volta a praticar as primeiras obras, aquelas que você fazia quando você entregou a tua vida a Jesus. Orar, jejuar, buscar a presença dEle. É simples, é só voltar a fazer isso daí. Não tem vontade, não tem problema. O Espírito Santo, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te renovar. Porque se existe alguém que está mais interessado de ver você amando a Jesus como antes, é o Espírito Santo de Deus. Vamos colocar em pé, irmãos. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. Meus irmãos, a igreja de Éfeso, aonde Paulo chegou naquela cidade, mergulhada no pecado, na idolatria, na imoralidade sexual, na feitiçaria, pregando o evangelho. Aquela cidade, muitos se converteram ao Senhor, uma multidão se converteu a Jesus. Uma igreja linda foi formada ali. 4 anos se passaram, de 3, 4, 5 anos. Paulo nos relata na sua carta que essa mesma igreja continuava linda, amando a Jesus, amando ao Senhor, servindo ao Senhor e amando uns aos outros. E depois nós não temos mais nenhum escrito à igreja de Éfeso, a não ser passado 33 a 35 anos após Jesus mostrando o que aconteceu com aqueles irmãos depois de um longo período de tempo. Eu não sei como você se encontra aqui nesta noite. Não sei quanto tempo faz que tu serve a Jesus. E um dia eu disse algo numa igreja e os irmãos até se assustaram. E o que eu disse foi: entregar a nossa vida para Jesus foi uma das melhores decisões da nossa vida, não é verdade? É verdade, irmãos. É verdade. Mas você sabia que existe uma outra decisão tão importante, tal ou maior do que esta? E quando eu disse isso, teve irmãos que se assustou. Afinal de contas, o que pode ser mais importante? Qual decisão mais importante do que aceitar a Jesus? A decisão mais importante, irmãos, agora é permanecer nele todos os dias. Bendito é o teu nome. Aceitar a Jesus foi uma decisão muito grande na nossa vida. Agora, decidir permanecer nele todos os dias, atentando que o tempo por si só não tem capacidade de me fazer mais crente. O que vai me fazer mais firme em Deus é eu buscar a presença dele constantemente. Aleluia, Jesus. Eu estar orando, buscando a sua presença. E se porventura ao longo do tempo alguma coisa se perdeu, o amor foi embora, passei a ser aquele cristão nominal que vai para a igreja, mas já não sente mais nada, já não quer mais fazer nada, já não oro mais em casa, já não jejuo mais, já não leio a Bíblia, mas continuo vestindo meu terno, minha gravata, continuo vestindo minha roupa, minha saia. Precisa voltar à primeira mão. Bendito é o teu nome. Jesus, irmão, não está aqui para mandar ninguém embora. Pelo contrário, a vontade de Deus é aquilo que o escritor aos Hebreus ele escreve dizendo: é que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Aleluia, Jesus. Esta é a vontade de Deus ao nosso respeito.
se eu estou fraco, a vontade de Deus não é que eu me desvie completamente da presença dele, não. E às vezes tem até alguém que diga por aí, né? Ah, já que é para ser um crente pelo mundo, pela igreja, vai logo para o mundo. Não, Jesus não quer isso para essa pessoa. Jesus quer que essa pessoa venha com os 2 pés para dentro da igreja. A vontade de Jesus é que essa pessoa seja restaurada, seja sarada. Bendito é o teu E, nome. meus irmãos, eu não tenho costume de ficar fazendo apelo, senão um só, com permissão do pastor. E o único apelo que eu vou fazer, se porventura o pastor da igreja quiser fazer outro apelo depois, está sob o seu encargo. Mas o apelo que eu faço aos irmãos é que, se porventura tiver alguém que nos visita, ainda não entregou sua vida para Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, e quer nesta noite entregar a sua vida para Jesus, ou quer voltar para a presença do Senhor, quer voltar ao primeiro amor, quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. A igreja, eu peço que feche os olhos, continue orando, e se porventura houver alguém desta forma no nosso meio, eu convido você. Eu não conheço os irmãos aqui, alguns de vista, não sei se porventura tem alguém aqui que ainda é descrente. Vai queimando, queimando, queimando o altar. Vai soprando, soprando o vento neste lugar. Quem chegou sem esperança hoje vai testemunhar.